Posso continuar assim, certo? Depois vocês dividem. Falamos um bocadinho de tudo, da habitação, dos lixos, dos transportes. Sou a Catarina, tenho 30 anos, vivo em Carnide e trabalho no aeroporto de Lisboa, sou meteorologista aeronáutica. Atualmente passo muito tempo em Benfica, digamos que é o sítio que mais gosto de estar, porque tenho lá uma associação cultural, que é o Com Calma, e neste caso é o que me representa atualmente. O que menos gosto talvez seja a Baixa, o centro da cidade, porque é muito movimentado, tem muitos turistas. Mal se eu falar português, não é mau, mas ao mesmo tempo uma pessoa não se sente tão em casa como no bairro, digamos. Lisboa é uma cidade definitivamente cara, principalmente para jovens. Eu vou falar pelos jovens, sendo que sou jovem. Acho que a nível de habitação é muito difícil para nós, porque quartos a 500 euros são insustentáveis, uma vez que se compararmos com o ordenado mínimo, temos um valor de cerca de 870 euros. Pagar 500 por um quarto, mais o resto das despesas, das compras, das propinas, por exemplo, acaba por ser muito caro para um jovem viver nesta cidade. E depois tem os transportes e tudo o que acarreta viver em Lisboa, eu acho que acaba por ser uma cidade bastante cara para jovens. Eu acabo por ter que fazer esse tipo de gestão e ter que encontrar espaços mais baratos, por exemplo, para comer e assim, porque de facto não dá para gastar muito dinheiro nesses tipos de luxos que acho que uma pessoa precisa de ter no seu dia-a-dia, mesmo a nível psicológico e assim, se for só casa-trabalho, acaba por ser difícil para a pessoa. De vez em quando tem que ou ir jantar fora ou sair para se divertir um bocadinho e aliviar, mas se escolher um sítio mais caro, por exemplo, se escolher ir ao cinema numa semana, se calhar nessa semana já não escolher jantar fora. E se escolher sair à noite numa semana, se calhar nessa semana já não escolho almoçar fora. Então tem que haver sempre aquela gestão, pronto, para não haver um gasto exagerado de dinheiro. Tenho um trabalho muito específico, como eu disse, eu sou meteorologista e é muito difícil ter este tipo de emprego no resto do país. Posso trabalhar em aeroportos, por exemplo, no Porto, em Faro, nas ilhas, mas no resto do país é muito difícil trabalhar. Por isso, daqui a 5 anos, eu acho que ainda estarei em Lisboa como meteorologista, sendo no aeroporto ou no IPMA. No entanto, daqui a 15 anos ou mais tarde, não sei se estarei em Lisboa, porque, pronto, apesar de eu viver aqui há 13 anos, eu não cresci em Lisboa, eu cresci numa aldeia e poderá haver a possibilidade de voltar ou não também. Não sei ainda, mas é isso, sendo que é uma cidade que exige um nível de vida bastante alto, se calhar ter um nível de vida mais baixo e mais lento, por vezes poderá ajudar. Acho que Lisboa tem várias coisas que pode mudar, pode melhorar a questão dos transportes, por exemplo, no meu caso, eu para me deslocar para o meu trabalho, se eu for de transportes, de metro tenho que fazer um transbordo e é cerca de 1 hora, de autocarro é cerca também de 1 hora e são 3 transbordos, por isso eu escolho ir de carro, que não é algo que eu gostaria de fazer, porque eu gostaria de ter um meio de transporte mais sustentável. Por isso, se calhar, eu investiria nos transportes públicos e tentar criar uma rede de transportes mais robusta e mais rápida, com mais frequência. Também para evitar que as pessoas andem de carro, não só, sei lá, acho que é bom mudar o preço dos passos e pôr o passo mais acessível, mas acho que se a rede de transportes não for forte, não adianta o passo ser mais barato, porque as pessoas vão continuar a escolher a maneira mais rápida e de perder menos tempo para chegar ao trabalho, é o que eu acho. Por isso investiria numa rede de transportes mais robusta em Lisboa. Lisboa, na verdade, dá-nos muitas oportunidades, eu acho. Sendo a capital do país,
é claro que tem mais oportunidades que outro sítio. Neste caso, por exemplo, a mim, como já disse, o facto do emprego é um dos sítios de Portugal onde eu consigo trabalhar naquilo que estudei. Mas depois é isso, a nível cultural também nos dá muitas coisas que se calhar outros sítios não nos dão. O facto de poder ir ao cinema, de poder ver concertos de bandas específicas que se calhar não vejo noutros sítios, ter várias opções onde posso almoçar e jantar a nível de opções culturais diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de comida asiática e japonesa, sei lá. Há muitos sítios no interior de Portugal que eu não tenho essa opção. Ok, que poderia não fazer essa opção, mas já que existe, eu posso fazê-la em Lisboa a nível de oportunidades e mesmo de cursos. Por exemplo, o meu curso, que é Meteorologia, só existe em Lisboa e em Aveiro. Por isso, eu acho que Lisboa dá-nos bastante oportunidades que outros sítios não têm em Portugal. Sim, Lisboa faz-me feliz, posso dizer que sim. Tenho aqui os meus amigos, tenho aqui projetos que criei de raiz, tenho o meu emprego e, na verdade, consegui várias oportunidades em Lisboa que não consegui noutro sítio, por isso Lisboa faz-me feliz. Acho que é preciso perceber o que é que são as alterações climáticas e porque é que elas existem. Basicamente, o que causa as alterações climáticas, assim de uma maneira simplista, é o facto de haver gases com efeito de estufa na atmosfera, como o CO2, que são emitidos por combustão, ou seja, pode ser combustão dos transportes ou pode ser das fábricas, da indústria. E eu acho que é fácil, ou seja, que se as alterações climáticas existem porque existem gases com efeito de estufa a mais na atmosfera, o que nós podemos fazer é evitar que estes gases com efeito de estufa existam ou que haja em menos quantidade. E para isso é tomar medidas como haver menos carros na cidade, haver uma melhor gestão dos lixos. E o que é que nós vemos na cidade? Vemos que cada vez mais tentam investir em estacionamento, em vez de naquela questão dos transportes públicos robustos que já tinha falado. O lixo é uma questão que falou-se muito nas autárquicas, mas além de falar é preciso resolver o tratamento de águas também. E depois acho que há uma questão essencial que é a nível de educação das pessoas. As próprias pessoas que vivem na cidade e que vivem no mundo têm que ter consciência que as alterações climáticas existem e se não houver medidas a nível governamental que sejam efetuadas, acho que cada um por si deve tomar as suas medidas. Ok, que em grupo as medidas tenham um efeito mais elevado, mas se cada um individualmente começar em casa, depois motiva a sua família, motiva os seus amigos à volta e a partir daí acho que podemos começar a mudar. Eu em tempos desloquei-me de bicicleta, quando estudava na Faculdade de Ciências, lá está, porque a nível de transportes daqui de Carnide, por muito que vários sítios sejam perto, depois de autocarro ou de metro acaba por se perder mais tempo a chegar lá. E eu durante algum tempo desloquei-me de bicicleta, mas atualmente não consigo, porque não é muito seguro ir desde Carnide até ao aeroporto de bicicleta. Então, desta forma, eu acho que gostaria mais de me deslocar a pé e de bicicleta, mas tendo em conta as atividades que eu faço atualmente, ir para Benfica, que é o sítio que eu mais frequento, consigo ir tanto a pé como de bicicleta, mas depois o resto da cidade ou tenho que fazer transportes ou de carro, acabo por utilizar mais o carro porque tenho esta opção, mas gostava que houvesse uma rede de transportes que me permitisse circular pela cidade facilmente e rapidamente. Cada vez mais há essa preocupação de haver mais espaços verdes. Aqui em Carnide atualmente abriu um parque urbano, que eu atualmente também frequento muito e gosto de ir lá passear a minha cadela, que tem muito espaço para passear. Mas nem sempre são pensados da melhor forma. Ainda há pouco tempo tivemos a questão dos jacarandás, que houve toda uma problemática que poderiam ser retirados da cidade para haver mais estacionamento. E é isso, acho que, tendo em conta o que tivemos a falar das alterações climáticas,
Acho que os espaços verdes são muito importantes mesmo, porque os espaços verdes reciclam o ar, ou seja, permitem-nos que haja mais oxigênio. E acho que têm que ser bem planeados e a cidade tem que ter bastante espaços verdes para ser uma cidade saudável. É assim, eu vou dizer que Lisboa para mim é um estilo de música, que é a cúmbia, que me fez chegar a vários sítios que eu não conhecia, a várias associações culturais, fez-me encontrar novas amizades e novos amores, por isso talvez o hito da cúmbia, que é o Carinhito, para mim represente Lisboa. Eu frequento muito aqui esta zona circundante de mim. O facto de ter uma associação cultural em Benfica faz com que eu passe lá muito tempo, porque pronto, tenho as atividades da associação, tenho lá os meus amigos, mas também gosto muito. Antigamente ia mais, entretanto houve alguns espaços culturais como a Zona Franca que fecharam, mas eu ia muito aos Anjos e a Arroios, aos Miradouros também. Essas zonas eu gosto de frequentar, gosto muito de frequentar Monsanto também, porque é um espaço verde grande. E sim, a zona dos Anjos, Arroios, Monsanto e depois alguns cinemas também gosto de ir. Lisboa tem muitas oportunidades para os jovens. No entanto, a nível do custo de vida, exige um custo de vida muito elevado e há muitos jovens que eu penso que não conseguem oportunidades em Lisboa, não porque não existe aquilo que eles querem fazer, mas mais porque não conseguem suportar o tipo de vida que Lisboa exige. Uma coisa que me incomoda muito na cidade, as baratas. Sim, eu vivo aqui em Lisboa há 13 anos e reparei que há cerca de 5 anos a quantidade de baratas que existe. Na minha zona não havia muitas baratas e desde há 5 anos atrás a comunidade começou a crescer e vem-se mais em casa, tanto nos esgotos. À noite eu passei a minha cadela e vê-se imensas baratas nas sarjetas. E pronto, é um problema de saúde pública e saúde urbana relacionada com os lixos. E acho que se houver uma melhor gestão urbana, talvez esta praga se possa controlar, que é algo que me incomoda bastante no verão. Lisboa daqui a 10 anos, eu gostaria que fosse uma cidade mais verde. Se será, eu não sei. Eu acho que aqui em Lisboa os problemas demoram muito a ser resolvidos e não há esse planeamento de daqui a 10 anos será assim. Tipo, os problemas em Lisboa são mais resolvidos de hoje para amanhã e a curto prazo e tenta-se resolver problemas que já estão na cidade há algum tempo. Por isso, daqui a 10 anos eu acho que será praticamente a mesma coisa. Apesar de eu gostar que não fosse, eu acho que não será assim tão diferente.